Fala pessoal, Vini Alcântara aqui de novo, resolvendo mais uma questão da FUVEST 2021, segunda fase, questão número 4. Vou falar para vocês, é uma questão difícil, tá? Não no sentido de que ela é ruim de fazer conta ou nada do tipo, mas ela vai demandar uma capacidade de abstração bacana. Apesar de ser uma questão difícil, é uma questão que eu particularmente achei muito bonita, tá? Vamos ver o que ela traz pra gente. Um parque industrial tem 24 indústrias e foi estruturado de forma que seu sistema de esgoto tivesse a estrutura da figura. Então, este belo parque industrial aqui tem 24 indústrias, assim dispostas. Um serviço de inspeção no ponto O detectou uma substância proibida que pode ter vindo de qualquer uma das indústrias com igual probabilidade. Então fizeram uma inspeção aqui no ponto O. Viram que tinha uma substância proibida, falou, xiii, deu problema. De onde vem? Para autuar essas indústrias irregulares, então, o serviço se decidiu pela seguinte estratégia. Vamos usar 6 kits de teste em amostras coletadas nos pontos A, B, C, D, E e F no primeiro dia. E no segundo dia fazer o mesmo nas saídas de todas as indústrias dos grupos apontados como contaminados lá no primeiro dia. Então vamos supor, deu pepino aqui no grupo D. Então, no segundo dia, eu vou colocar na saída de cada indústria desse grupo B um kit de teste para saber de onde vem o pepino, tá? Olha que jeito legal de economizar uma grana aí testando todas as indústrias, né? Bem bacana mesmo a representação aqui. Um dos cenários examinados pelo serviço foi o de haver exatamente 4 indústrias irregulares. Então, na letra A, pergunta-se: quantas são as formas possíveis dessas 4 indústrias irregulares estarem distribuídas entre as 24 do parque? Então, vamos pensar. 24 indústrias, 4 com problema. Podem ter 4 aqui, podem ter 4 aqui, até no grupo F podem ter 4. Mas não precisa estarem todas no mesmo grupo. Pode ter 2 e 2, podem ter 2, uma e outra. E isso, obviamente, ignorando a ordem em que elas aparecem. Não quero saber quem é que aparece primeiro com problema. Eu quero saber se há alguém com problema. E essa é uma distinção muito forte que a gente faz em combinatória. Porque quando temos um caso onde precisamos agrupar 24 elementos 4 a 4, temos então uma combinação de 24 4 a 4. Para quem também está familiarizado com a expressão do binômio de Newton, ela pode ser escrita assim, 24 4 a 4. Beleza? Para calcular isso aqui, a gente usa então a própria formuleta, que é número de elementos fatorial dividido pelo número de elementos menos o número de elementos do grupo fatorial, dividido novamente pelo número de elementos do grupo fatorial, tá bom? Então, isso fica 24 fatorial dividido por 20 fatorial, dividido novamente por 4 fatorial. E aqui a gente pode se valer daquela propriedade dos fatoriais, onde a gente encontra até o último fatorial do numerador para cancelar este grande denominador aqui. A gente pode fazer 24 vezes 23, 22, 21, 20 fatorial, de modo que a gente cancela este denominador aqui, tá bom? Então, fazendo aqui essa multiplicação, 24 por 23 por 21, e dividindo por 4 fatorial, que é precisamente o número 24, e isso vai dar exatamente 10.626 possibilidades. Joia? Então aqui na letra A a gente encontra o número de possibilidades para encontrar as 4 dentro das 24. Pontos garantidos. Na letra B, a pergunta é um pouco mais específica. Qual é a probabilidade, havendo 4 indústrias irregulares, de que esse gasto de kits seja total 22? Vamos lá, né? No dia 1, eles testam 6 kits, afinal eles testam cada grupo, né? Para que eu use um total de 22 kits, no dia 2 eu preciso ter 22 menos 6 kits, que são 16. E os kits são usados dentro dos grupos. Cada grupo tem 4 indústrias. Então, para usar 16 kits, eu preciso usar
em 4 grupos. Tudo bem? Esses 4 grupos podem ser tanto ABCD, quanto, sei lá, ABCF, pode ser BCEF. Então, existem aqui 6 4x4 possibilidades para existirem esses 4 grupos. E dentro do grupo, se eu tenho 4 grupos testados, eu tenho uma indústria com problema em cada um deles. Tá? Dado que o número total de indústrias aí são 4 irregulares. Dentro de um grupo de 4 indústrias, com uma irregular, eu posso ter 1, 2, 3, 4 possibilidades. Tudo bem? Então, se são 4 possibilidades em 4 grupos, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 possibilidades, que me resultam em 4 a quarta possibilidades. É a mesma coisa. Tá? Essa combinação de 6, 4 a 4 pode ser escrita novamente aí, usando a regrinha, o macete do fatorial, né? Fazendo corte. E isso será novamente multiplicado por 4 a quarta, ocasionando em 30 dividido por 2, que são 15, vezes 4 a quarta, que são 256. Isso nos dá um total aqui, vou fazer rapidinho, né? Não vai matar ninguém, na prova é o que a gente vai acabar fazendo. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 5, 25, com 3, 28. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. E aqui o 256 normalmente. 0, 14, vai 1, 8, 3. São 3.840 possibilidades. Porém, agora o cuidado que temos que ter ele quer a probabilidade e não o número de combinações. Então, a probabilidade só pode ser este número de combinações dividido pelo número total de combinações lá da letra A, que são 10.626. Belezinha? Então, recapitulando esse problema, a gente pode encontrar 4 grupos com problema, já que vamos usar 16 kits. Então, 4 grupos podem ser distribuídos nessa combinação, 6, 4 a 4. Mas isso é para o caso intergrupos. No caso intragrupo, a gente precisa avaliar que dentro de cada grupo eu terei uma dentro de 4 possibilidades. Então, 4 possibilidades para 4 grupos, 4 à quarta potência. Joia? Então, essa aqui demanda um pouco mais de trabalho mesmo. Mas nenhuma delas dá tanto trabalho de abstração quanto a letra C. Tá? Vamos ver o que a gente pode fazer com ela. Qual é a probabilidade, havendo exatamente 4 indústrias irregulares, de que o gasto total de kits de testes seja 14 ou menos? Aí não é exatamente 14, é até 14. Tá? Então, se a gente usa 6 no primeiro dia, no segundo dia a gente pode usar até 8, né, para dar 14. Só que eu só uso de 4 em 4 kits. Então, eu posso usar 4 ou 8 kits, tudo bem? Então, a gente vai ter o caso onde se usam apenas 4 no segundo dia e o caso onde se usam 8 no segundo dia. Vamos olhar esse caso 4 aqui. Se a gente usar 4 kits no segundo dia, a gente então detectou apenas um grupo com problema. E se apenas um grupo tem problema, dado que existem 4 indústrias irregulares, todo o grupo vai ter problema. A condição é que eu tenho 6 grupos, né? Então, cada um desses 6 grupos podem estar totalmente problemáticos, tendo assim 6 possibilidades. Ok? Isso para o caso de termos 4 kits no segundo dia. No caso de termos 8 kits no segundo dia, a coisa muda de figura. Por quê? Se eu tenho 8 kits, 2 grupos estão com problema. E aí eu tenho que ter 4 indústrias irregulares dentro desses 2 grupos. De largada, a gente sabe que se 2 grupos têm problema, então todas as possibilidades de número de grupos são A ou B, A ou C, A ou F, B ou C, B ou D, B ou E. Então, as combinações possíveis são 6, 2 a 2. Isso para o intergrupo. Para o intragrupo, olha só agora.
Temos, por exemplo, grupos A e B sendo estudados. Pode ser que eu tenha um elemento em A problemático e 3 em B. Isso pode acontecer em A de 4 maneiras e em B uma combinação de 4, 3 a 3. Já adianto, também são 4 possibilidades. Se você destrinchar a conta do fatorial, você vai chegar exatamente nisso. Tudo bem? 4 possibilidades. Então vamos elencar essas possibilidades aqui. 6, 2 a 2 eu já coloquei, vezes 4, vezes 4. Mas pode ser que o contrário role também. Pode ser que eu tenha uma possibilidade em B e 3 em A. Então, isso também acontece de 4 maneiras e isso aqui também. Logicamente, nesse caso, também vou ter isso acontecendo em 6, 2 a 2 grupos, que pode acontecer em AF, em AE, por exemplo. Então, novamente eu tenho outra combinação 6, 2 a 2, vezes 4, vezes 4. Notem que esses termos aqui são iguais. Então, eu poderia simplesmente multiplicar toda essa expressão aqui por 2. Ou você pode manter na forma aberta, não tem problema nenhum. Tá? Esse é um caso onde usamos 8 kits no segundo dia. Mas não tem só esse caso. Né? Isso a gente está estudando as possibilidades de terem 1 e 3, ou o contrário, 3 e 1. Mas e se acontecesse 2 a 2? Dá também. Né? Nesse caso, eu vou ter 4, 2 a 2, e isso vai ser 4 vezes 3 vezes 2. Podemos cortar esse fatorialzão e teremos 12 por 2, 6 possibilidades. Se podemos ter 6 possibilidades aqui, no B também teremos 6 possibilidades, porque está igualmente distribuído. E isso naturalmente pode acontecer dentro de 2 grupos escolhidos num espaço de 6 grupos. Então teremos uma combinação de 2 grupos dentre 6, vezes essas 6 possibilidades, vezes essas outras 6 possibilidades. E com isso, a gente fecha todas as possibilidades aqui da letra C. O caso de usar 4 kits no segundo dia e o caso de usar 8 kits no segundo dia, que podem acontecer de todas essas formas aqui. Então, quando eu digo que é uma questão já mais difícil, é realmente por essa capacidade da gente enxergar todas as possibilidades do caso estudado, tá bom? E a organização é muito importante aqui para a gente acabar separando, marcando o que faz sentido e o que não faz. Porque agora o resto é conta. Temos então, continuando aqui, 6. As combinações de 6, 2 a 2 podem ser dadas por 6 dividido por 4 fatorial, 2 fatorial. E abrindo, expandindo, né, a gente vai ter o seguinte. Vamos cancelar esse 4 fatorial, tendo 30 dividido por 2. São 15 possibilidades aqui, as combinações de 6, 2 a 2. Como ela aparece duas vezes, a gente tem 15 vezes 4 vezes 4 vezes 2, e ele aparece aqui de novo, ó, 15 vezes 6 vezes 6. Isso nos resultará no seguinte, 6 mais 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2, 32. Então, 15 vezes 32, vamos fazer na unha aqui, vão ser 3. 3 vezes 5, 15, vai mais 1. 3 vezes 1, 3, 4. São 480 possibilidades nesse primeiro cenário. E no segundo cenário, serão 15 vezes 6 vezes 6, 36. Então, 15 vezes 36, vamos novamente fazer na mão aqui. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3, vai 1, 4. 540 possibilidades. Então,
No total, nós vamos ter 540 mais 480 mais 6. Então, 540 com 480 vão ser 940, 1020, mais 6, 1026 possibilidades, tá bom? Aqui não teremos novamente a resposta como sendo o número fechado de possibilidades. Nós gostaríamos da probabilidade. Então, 1026 sobre o número total da letra A, 10.626. Essa é a resposta da nossa letra C. Veja que questão complexa. A gente parte apenas de uma combinação simples na letra A para começar a fazer combos de combinações e na letra C fazer toda essa abstração, né, de encontrar os casos possíveis no uso de 8 kits. Pode ser 1, pode ser 3 no outro grupo, ou o contrário, 3 e 1. E ainda podemos encontrar de 2 a 2 também. Tá? Novamente, uma questão complexa, demanda aqui a atenção bem apurada para não se perder na conta, para não se perder até mesmo na simplificação dos fatoriais, mas principalmente no entendimento do conceito de combinações e probabilidade. Joia? De novo, espero ter ajudado vocês. Espero que esses vídeos tenham se mostrado úteis aí. Usem o espaço dos comentários para tirar dúvidas, fiquem super à vontade. E curtam aqui, recebam também em primeira mão novas resoluções. Isso me ajuda bastante também a continuar ajudando todos vocês. A gente se vê numa próxima. Bons estudos, vamos que vamos!